boa noite a todos. Deixa eu te convidar. Sei que você já ficou em pé, já sentou, já ficou em pé, já sentou, já ficou em pé, muito obrigado. Mas fica em pé mais uma vez para orarmos. Você pode ficar em pé? Amém. Amém. Coloque a mão, não sei, na sua barriga, no seu estômago, no seu ventre, não sei, mais ou menos nessa direção. Coloque a sua mão. Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos nessa hora e pedimos a tua direção e clamamos ao Senhor nesse exato momento. Pedimos a ti, Senhor, porque não sabemos a quem incomoda, mas pedimos que o teu amado e bondoso Espírito Santo possa operar sobre a vida dos teus filhos nesta hora. E essa dor, Senhor Deus, essa queimação que incomoda tanto teu filho, a tua filha nesse momento, eu te peço que vá embora agora em nome de Jesus. Essa dor, Pai, não pertence aos teus filhos, Senhor Deus. Essa dor que incomoda, que causa uma tristeza, uma incomodação, uma inquietação, tira agora, Senhor Deus, e lança para o abismo nesse exato momento. Nós declaramos, Senhor Deus, o teu filho curado nesse momento. Não sabemos o que causa essa dor, mas sabemos que não pertence a ele, não pertence a ela nesse momento. Por isso nós damos uma ordem e tomamos posse, Senhor Deus, porque cremos no que diz a tua palavra. E essa enfermidade, ela já cessou, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode sentar. E eu creio que se você entrou aqui com essa inquietação, já vai embora abençoado, em nome de Jesus. Deixa eu só fazer umas considerações. Algumas pessoas já vinham pedindo a gente, e a gente estava com uma dificuldade, que era para poder ter a conta da igreja aberta. Devido à documentação, às vezes as pessoas pensam que são fáceis, principalmente quando a gente fala na questão de conta digital, é rapidinho, baixa um app ali, e você vai preenchendo, seguindo passo a passo, e no final, bum, já está aberto. Aí depois vai te dando aquela orientação, como é que você quer o cartão, se quer dourado, azul, prateado, preto, vermelho, e logo depois acontece. Só que nem sempre as coisas funcionam como a gente imagina. Eu sempre costumo dizer lá em casa que a teoria tudo é fácil, mas quando a gente parte para a prática, há algumas coisas que são difíceis. Mas a gente precisava ajustar. Coloca para já, menino bom, meu Deus do céu. Falando que a gente vai falando, a gente vai pensando, e o Espírito Santo já vai revelando para ele. E aí o que acontece? A gente conseguiu ajustar, regularizar a documentação da igreja, e em virtude disso a gente conseguiu também, logo em seguida, a reativação de uma conta que já era existente. Não é uma conta nova, é uma conta existente. Então nós conseguimos, graças a Deus por isso. Então nós temos aí já a chave Pix, mas também tem a agência, é o Banco Cora, e o número da conta está ali, que é 1615996-6, mas a chave do Pix é o CNPJ da igreja, que é o 36559-508-1000, ao contrário, 71. Então, por que isso? Isso facilita em tudo. Como assim? Eu vou dar para vocês um exemplo, como eu falei pela manhã, aqui na igreja. Bom, quando eu presto serviço, e a prestação do meu serviço, existe um acordo que a gente faz com o cliente. A gente faz um acordo para o cliente pagar por semana, a gente faz um acordo para o cliente pagar por quinzena, ou às vezes são serviços de rápida execução, serviço que fez, recebeu. Então, para mim, com agora a conta da igreja aberta, para mim é muito mais fácil. Por quê? Porque eu não preciso esperar chegar a 30 dias no início do mês ou no final do mês, fazer aquele acumulativo para dizimar. Eu não preciso fazer mais isso. Eu já não gostava de fazer isso. Então, alguns irmãos que já sabem, estão na administração, sabem isso. Eu não gosto de fazer. Então, para mim é receber e dou. Então, isso significa que todo final de semana, quando o cliente ele
prestar conta comigo, eu automaticamente vou fazer o meu dízimo. Então eu não vou dizimar mais, ou seja, todo mês, uma vez por mês, mas toda vez que chegar o valor na minha mão, seja por dia, por prestação de serviço, seja por semana, o acordo com o cliente, seja por quinzena. E alguns dos irmãos que aqui trabalham também nessa condição. Alguns são mensalistas, outros recebem por semana e outros recebem por prestação de serviço por diária. E isso facilita a vida de todo mundo. Você não precisa esperar chegar num dia X do mês para trazer ali o seu dízimo. Você pode, toda vez que chegar alguma coisa na tua mão. Mas isso também ajuda em todos os aspectos a igreja. Ajuda as irmãs na questão da cantina, quando os irmãos quiserem pagar, comprar alguma coisa, consumir, é só chegar ali, você já tem a chave do Pix. É só você pegar, fazer o pagamento e mostrar para elas o comprovante que você pagou, que você consumiu. Isso resolve. Ah, pastor, eu tenho, olha como é que é bom. Você comprou alguma coisa fiado na cantina e você precisa fazer a sua prestação de conta. Agora ninguém precisa saber que é só você fazer o quê? Pega ali a chave Pix, estou devendo a cantina do Ministério Infantil. Vai lá, faz o Pix e procura um irmão, uma irmã que é do Ministério Infantil e fala, olha, fiz o pagamento, está aqui, ó. Pode tirar o meu nome lá do SPC, Sistema de Proteção do Crente. Tira o meu nome de lá. Não quero meu nome nesse negócio, não. Eu quero meu score com Deus alto e não baixo. Vamos mudar esse negócio aí. Isso facilita em tudo. Isso facilita. Os irmãos querem fazer. Temos a campanha do projeto da obra. Se você quer fazer uma oferta especial para a igreja, para alguma coisa. Ah, pastor, eu quero contribuir para a obra da igreja. Amém. Vai lá, faz a sua oferta e aí encaminha o comprovante. Procura aí um dos diáconos, umas irmãs, que ela vai te dizer a quem você vai enviar o comprovante. E aí você envia o comprovante e você fez. O nosso projeto é o quê? Eu falo mais breve, porém eu não sei data. Mas o mais breve nós adquirimos o nosso próprio aparelho de telefone. Para quê? Para que possa colocar ali, ser um aparelho exclusivo para aquilo ali. Então eu não sei se a gente vai comprar, eu não sei se Deus vai abençoar alguém, para alguém poder ofertar para a igreja, eu não sei. Mas a gente precisa ter um aparelho de telefone. Nada sofisticado, nenhum smartphone, nenhum iPhone 13, nada disso. A gente precisa apenas de um aplicativo, um aparelho que tem Android, só isso. Isso é a exigência mínima para a gente poder colocar. O de tecla não dá para poder colocar, porque ele não é Android, não dá. Então, pastor, eu tenho um lá, eu vou doar, eu sei, meu irmão. Talvez eu tenha um desse também em casa também, mas não funciona. Mas amém, querido, isso é bom. É sinal que as coisas elas vão se ajustando. E a igreja ela vai ser abençoada mais e mais com isso. Amém, queridos? A gente postou no grupo, a gente postou para algumas pessoas, a gente vem divulgando que nós tínhamos um encontro com Deus que seria no dia 5 de agosto. E nós já fizemos a alteração da data no pôster para o dia 16 de setembro. Então, esse garoto é bom que ele atualiza até o pôster também com a data já atualizada. Então, agora, dia 16 de setembro, vai ser o nosso encontro com Deus. E aí, os irmãos que têm o desejo de participar do encontro com Deus, e os irmãos também que desejam o seu batismo, na verdade, a gente já tinha uma classe, mas para não... Oi? Esse encontro com Deus, ele vai começar às 7 horas da manhã e vai terminar por volta de 7h30 da noite. O que ele é um encontro com Deus? Na verdade, encontro com Deus só é nome, só é um tema. O tema do congresso, que a gente vai dar conferência, é avivamento, tempo de despertar. Encontro com Deus é um tema de um evento, de uma atividade que a gente vai fazer. Encontro com Deus, você sabe que você tem em casa, no teu quarto, em secreto, com Deus ali, tudo bem. Porém, são palavras, é um dia que você passa aqui na igreja por ministrações da palavra de Deus, te dando ferramentas para que você possa lidar com as adversidades do dia a dia, ou também entender que você teve um problema no passado, um problema lá atrás,
E agora você entende, opa, minha vida está travada por causa daquele problema ali atrás, e agora, à luz da palavra de Deus, eu consigo resolver essa pendência na minha vida. E aí tudo vai de bom a melhor para frente. Então, encontro com Deus não tem nada a ver com uma coisa mística, sobrenatural, nada disso. É só um dia de ministração da palavra. Deus te municiando para você estar firme contra as ciladas do inimigo. Amém? Se alguém tiver alguma dúvida, vocês vão lá atrás e procurem o irmão Luciano, que está habilitado a lhe dar essa informação. Amém? Então veja que, para facilitar os irmãos, nós vamos começar a turma da Universidade da Vida. Então, para quem vai participar do encontro, para quem já participou do encontro e para quem deseja o seu batismo, nós unificamos. Ao invés de fazer uma classe de discipulado, ao invés de fazer uma classe de pré-encontro, ao invés de fazer uma classe de batismo, nós fizemos uma só e colocamos o nome de Universidade da Vida. Podemos dizer assim, é como se fosse uma universidade, ou seja, são ensinos da palavra que te prepara para a vida, para o dia a dia. Então, quem passou pelo encontro teria necessidade, aí que tá, olha só, quem já passou pelo encontro teria necessidade de fazer a Universidade da Vida? Não. Vamos ser honestos, não. Por quê? Porque o correto é, primeiro você faz a Universidade da Vida e depois você vai ao encontro. Esse aqui é o correto. Porém, nós começamos antecipando. Como? Nós começamos pelo encontro. E agora vem a Universidade da Vida. Então, eu conversei com todos os que já passaram pelo encontro e falei para ele, olha, eu gostaria que vocês passassem pela Universidade da Vida. Por quê? Porque vai ser uma metodologia de trabalho da igreja. Então, isso significa que quem passou pelo encontro vai ser amanhã os futuros professores da Universidade da Vida. Mas como é que eles podem dar aula da Universidade da Vida? Como é que eles podem ministrar no encontro se eles não passaram pela Universidade da Vida? Na verdade, ficaria um buraco. Ele mandar você tomar um remédio e ele não tomou o remédio. Então, para a gente não abrir legalidade e fazer tudo certinho, mesmo aqueles que já passaram. Pastor, é obrigado? Não é obrigado. Mas o meu convite é para que todos aqueles que já passaram possam passar pela Universidade da Vida. Esse é o convite. É obrigado? Ninguém é obrigado a nada, ponto. A gente tem que entender isso. Mas é só um desejo para a gente caminhar debaixo de um princípio. Então, a Universidade da Vida, nós fazíamos domingo pela manhã. Vai ser às segunda-feira, toda segunda-feira, às 19h30. A gente começa às 19h30, a gente ora, a gente toma um cafezinho, porque é a igreja que gosta de um cafezinho, porque aquele que vem apressado do trabalho, pode vir tranquilo, vem, chega aqui, tu vai tomar um cafezinho, pastor, minha barriga está roncando, porque eu almocei 1h da tarde, não tem problema, chega aqui, tu toma um golinho de café para enganar. Se você está com a bateria fraca, açúcar é fonte de energia. Pastor, mas eu não posso tomar açúcar, não tem problema, toma café amargo, porque aí você engana o estômago, não vai faltar café. Oi? Tem adoçante, aqueles que podem, adoçante, os que não podem, vai sem adoçante. O dia que Deus tocar no coração dos alunos que vão passar pela Universidade da Vida, eles trazem uma rosquinha, porque aí quem vem do trabalho come uma rosquinha, mastiga alguma coisa, e no final tudo é glória a Deus. Então veja, a gente tem um intervalo, mas preste atenção, uma das brigas que a pastora ela tem comigo é, Alexandre, o horário, e eu tenho que ser fiel ao horário, porque também eu vou sair daqui, de Chatuba, e eu vou para casa, para amanhã de manhã, no dia seguinte eu ir trabalhar. Então, eu vou vir direto do trabalho para a igreja. Então, preste atenção, 19h30. 19h30 vai ser o momento que a gente vai chegar aqui, a gente vai fazer um momento de uma oração, uma comunhão, tomar um golinho de café, e 20h em ponto, eu estou começando. 20h em ponto. Para quando for, no mais tardar, entre 10 para as 9 e 5 para as 9, a gente está orando para encerrar.
Então, se o irmão estiver cheio de dúvida e começar a perguntar, quando der o horário a gente vai falar amém. E se eu estiver falando, os irmãos têm a liberdade de virar e falar assim, pastor, amém. Simples assim, para a gente poder não extrapolar o horário. Então, vocês me ajudam e eu ajudo. Vocês me ajudam chegando no horário, para aqueles que podem, não para aqueles que vêm apressados do trabalho, e eu vou tentar me policiar o máximo possível. Eu sei que tem uns irmãos que gostam de perguntar, e aí a gente vai tentar negociar isso daí. Se tu perguntou demais nessa segunda-feira que vem tu vai ficar quieto em nome de Jesus. Nem que a gente usa o nome que tem poder para amarrar a boca do irmão nessa hora, para ele poder dar oportunidade para outro. Senão, ele quer ficar detendo todo o saber para ele, não é bem assim. E assim a gente vai indo de uma maneira muito amigável, descontraída, sem peso, sem fardo, e com isso o reino de Deus é que é abençoado. Nós somos abençoados na palavra, mas o reino de Deus é que cresce e tudo fica bem. Amém, queridos? Esqueci alguma coisa? Não, temos a conferência, esqueci sim. Temos a conferência, o aniversário da igreja. O aniversário da igreja vai ser no dia 25, 26 e 27. Por que tudo isso, pastor? O que o senhor está fazendo? Toda hora tem alguma coisa para poder fazer. Vamos lá. Esse ano, 25, 26 e 27. Agora em agosto, a igreja comemora quantos anos? Fala para mim aí, enquanto eu bebo uma água. 34 anos. Nós temos 33, nós comemoramos 34 anos. E aí eu vou logo... Uma das palavras que a gente ouviu aqui alguns dias atrás na ministração é que nós precisamos estar... acho que foi inconformado, insatisfeito. Alguém me ajuda aí. Vamos botar assim, uma das coisas que me deixam insatisfeito é saber que a igreja ela vai comemorar 34 anos, ela tem 34 anos de existência organizado como igreja, tá? Organizado como igreja, porém, em 34 anos, nós hoje, presta atenção, o meu referencial é hoje. Por quê? Porque eu sempre vou falar o seguinte, a água que já passou por baixo da ponte, ela não volta. Ela não volta. Eu não posso olhar para o meu passado. Então, o meu passado ele vai servir para a seguinte maneira, como um fator de aferição. Então, vamos lá. Hoje a igreja vai fazer 34 anos, mas ela não tem 34 membros. Então, isso me deixa muito incomodado com isso. Não dá. Você ter 34 anos e você não ter 34 membros congregando junto, não dá. E isso eu não sei quanto aos irmãos, mas eu posso dizer em relação a mim. Isso me incomoda demais. Então, as atividades, elas são direcionadas a nos preparar para um crescimento. Ou seja, ganhar vidas para o Senhor Jesus. Então, não dá. Mas, pastor, no passado a igreja não tinha só esse quantitativo de pessoas. Sim, eu concordo. E se os irmãos me disserem quantos membros já teve na igreja, eu acredito que foi um número expressivo. Prova é o início da construção do templo lá em cima. Por que começaram a construir lá em cima? Porque a visão que a igreja já estava tendo do crescimento é que o espaço aqui embaixo, breve, ficaria pequeno. E a necessidade de um espaço maior. Então começaram lá em cima. Ninguém começou aquela obra lá em cima, pastor nenhum iniciou lá em cima, no intuito de, não tem aonde colocar o dinheiro, vamos gastar dinheiro lá em cima? Ninguém fez isso com esse pensamento. Fez porque estava vendo o crescimento. Só que alguma coisa aconteceu que o crescimento ele estancou, ele parou. Então hoje a gente tem que voltar novamente a essa pegada. Então, um dos motivos é esse. A nossa conferência esse ano vai ser avivamento. Falar sobre avivamento. Por que avivamento? Porque nós precisamos de um tempo de despertar. Avivamento é o quê? Tornar vivo. É despertar. E nós precisamos disso aqui, despertar. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa despertar. As almas estão clamando lá fora. E aí, literalmente, não há quem pregue.
Então o Senhor ele vem nos municiando na palavra, por meio da Universidade da Vida, encontro com Deus, preparando novos para o batismo, conferência e tantas outras atividades, como nós acabamos agora, o clamor. Para que isso? É nos preparando para um objetivo, ganhar vida para o reino de Deus. Só isso. E sermos uma família felizes e abençoadas. Amém, queridos? Então, vocês já podem divulgar, vocês já podem convidar. Tem um banner lá fora que a gente pediu para colocar. E eu sei que às vezes algumas pessoas falam assim, pastor, mas pode fazer banner, mandar imprimir uma lona. Depois daquele evento, aquilo ali é como se fosse papel, não presta para mais nada, eu sei. Mas olha, se a gente não divulgar, fica complicado as coisas acontecerem. E nós, seres humanos, somos visuais. Nós precisamos ver para poder entender. Se a gente não vê, não adianta. Essa é a questão. Se alguém falar para você que alguma coisa está em promoção, você corre no teu celular e você vai ver no site de tal para saber se o valor você precisa ver. Não adianta a pessoa falar para você que tá barato a vassoura. Você quer saber qual é o modelo da vassoura, se essa é de pinhaçava, se é de crina de cavalo, se ela é de nylon. Você quer ver. Aí sim você vai atestar e dizer, vai valer a pena. Se não, dependendo do que você olhar, vai assim. Isso aí, quando tu botar no chão, vai parecer assim, ó, o cabelo vai parecer que penteou um cabelo, um lado para cada lado, cortou no meio, que assim, ó, pá, abriu. E aí você fala que o mais barato que não vale a pena. Assim a gente imagina. Então veja, então divulguem, ajudem a tua igreja na divulgação desses eventos. Mas vamos parar por aqui e vamos para a palavra. Cantares de Salomão. Um dos livros que eu gosto bastante, nós estamos falando sobre família, nós temos pregado sobre família, estamos numa campanha sobre família, e aí a gente não tem como deixar o livro de Cantares de Salomão de lado sobre essa palavra. Entre as palavras que nós já falamos, o Senhor já nos trouxe uma palavra, na primeira palavra, nós falamos sobre libertação, algumas áreas que nós precisamos buscar em Deus libertação, para termos uma família completamente abençoada no Senhor. Depois, Deus nos agraciou com uma segunda palavra, que é a qual nós falamos sobre cura na família. Algumas áreas também na vida, ou seja, no meio da nossa família, a qual nós precisamos ser curados. E eu tenho certeza em Deus que muitos aqui foram abençoados, tanto com a palavra do Senhor, quando ela falou sobre libertação na família, quando veio a segunda palavra que falou sobre cura na família. E hoje nós vamos falar uma palavra sobre relacionamento. É o primeiro ponto aqui. Nós vamos estar falando sobre relacionamento. E Cantares de Salomão, ele fala sobre isso, sobre relacionamento. E eu gosto disso. Então vamos lá, em Cantares de Salomão, você vai deixar a sua Bíblia aberta aí, e nós vamos dar uma olhadinha em alguns versículos. Vamos começar por versículo de número 2, do capítulo 1, e a gente vai pulando alguns versículos por aí. Capítulo 2 vai dizer assim, capítulo 1, no verso de número 2, diz assim, beija-me com um beijo da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho, salva-me, suave é o aroma do teu unguento, como unguento derramado é o teu nome. Por isso, as donzelas te amam. Lava-me, pois, após ti. Lava-me após ti. Vamos ler aqui. Leva-me com você. Vamos depressa. Leva-me, o rei, para os seus aposentos. Estamos alegres e felizes por sua causa. Celebraremos o seu amor mais do que o vinho. Com toda a razão você é amado. Verso de número 5. Estou escura, mas sou bela. Ó mulheres de Jerusalém, escura como a tenda de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Vamos dar uma pausinha aqui rapidinho. Depois a gente vai saltar para o capítulo de número 2. Veja que
O texto ele vai falar, ele vai narrar do início ao fim um relacionamento de Salomão com a sua amada Sulamita. E é interessante que Salomão, ele teve 700 esposas, princesas, e ele teve 300 concubinas. Mas ele separa um momento muito específico para relatar o prazer, ou seja, o amor que ele tem por uma mulher. Dentre todas as que ele teve, ele separa uma e tem por exclusiva. E isso me chama muito a atenção, porque o texto ele começa a falar sobre uma saudade de como era o relacionamento de Salomão com Sulamita. E aí, o que é lindo na palavra é que, independente de como era a Sulamita, mas o amor que Salomão tinha por ela era algo verdadeiro. E o mais interessante é que Sulamita, ela não se deixou ser menosprezada no meio de tantas outras belas mulheres a qual Salomão tinha. Sulamita não era princesa. Salomão ele tinha 700 esposas, que dessas 700 foram tomadas em guerras e em conquista de povos e reinos. Ou seja, então eram mulheres princesa. Porém também ele tinha mais outras, 300, que eram concubinas. E Sulamita ela vinha nessa linha. O versículo de número 5 vai nos começar a mostrar com clareza por que isso. Porque olha só, na minha versão vai dizer assim, eu estou, não vai dizer que ela é. Então aqui mesmo também diz, eu estou escura. Mas aí Sulamita fala, mas mesmo eu sendo, na minha versão vai dizer assim, ó, eu estou morena e formosa, ou seja, eu estou escura e eu sou bela. Mas as princesas, elas não eram assim. Elas tinham uma pele bonita, independente de cor, de branca ou de serem morenas, mas ela tinha uma pele diferenciada. Mas agora veja só, que o texto ele vai falar que Sulamita era escura e não era só morena, mas era escura e escura mesmo. Por quê, pastor? Porque o texto vai dizer assim, ó, estou escura, sou bela, ó mulheres de Jerusalém. Aí ela fala, escura como as tendas de Quedar. Então, se você for parar para olhar e você ver a história, por que tendas de Quedar? As tendas de Quedar eram feitas de pele de cabra de cor preta. Não era cor avermelhada, não era marronzinha, não era malhada, mas era de cor preta, preta mesmo, não é escura. Mas aí o texto para reforçar, lembra que eu já falei isso para você? Tem certas situações que está na Bíblia, certas informações que não estão ali simplesmente por estar, mas para nos chamar a atenção por determinada coisa. Então veja que agora fala que assim, ela é escura semelhante à tenda de Quedar, mas também fala que ela é escura semelhante a cortinas. Veja que Salomão, quando ele tem as suas cortinas, e as cortinas que fala agora, fala das cortinas de tabernáculo. Essas cortinas também eram cortinas feitas de cor escuras, de pele de cabra negra. Por que isso? Para poder proteger em relação ao calor do sol e ao frio da noite. Porque o tom escuro, nesse contexto, ele protege e muito. Então veja que ela faz duas comparações. Eu sou escura. E se aí alguém fala assim, mas você não é escura, você é moreninha. Mas você não é escura, você é mulatinha. Aí ela fala assim, não, eu sou escura. Eu sou escura igual a tenda de Quedar. Eu sou escura igual as tendas. Aí quando alguém passava, lembrava das tendas, ele falava assim, pretinha. Tu era bem, tu era escura mesmo. Tu não era morena, tu era escura. Então veja que, mas independente disso, ela fala assim, olha, eu não sou. Se ela está e ela não é, por que o texto faz essa informação? Porque ela trabalhava
no campo e no sol. Então veja que ela não era das mulheres princesa, mas ela era das mulheres concubinas. E aí, só que independente de tudo isso, ela não se sente nem um pouco menor. Mas ela fala que assim, eu estou, porém eu sou. Olha a diferença. Eu estou, o trabalho, a dificuldade me fez estar, porém, ainda assim eu sou. É isso que está faltando. Você não conseguiu entender? Deixa eu clarear aqui para você. Veja só. É isso que falta no relacionamento. Hoje, talvez, o teu relacionamento pode estar com um problema. Mas o teu relacionamento, ele não é de problema. É isso que você precisa entender. As dificuldades levaram em trabalho, levaram Sulamita estar morena, estar escura, mas não era. Mas independente disso, ela tinha uma convicção no coração. Qual era? Eu sou bonita, eu sou bela. E não me sinto menor, nem um pouco, em relação àquelas que são princesas, aquelas que vieram de berço. Então, para vocês, mulheres, uma palavra aqui para vocês. Olha, você é bela. Então, independente das inúmeras mulheres que você passa na rua, e talvez você, como mulher, possa ter uma apreciação em relação àquilo ali. Mas olha, hoje, muitas mulheres, elas não são, elas estão. Elas não são belas, elas estão belas, porque elas põem cabelo, elas põem cílios, elas põem unha, elas põem seio, elas põem glúteo, elas põem, então elas estão. E o dia que não colocar, ela deixa de estar, e aí ela passa a ser o que de fato ela era. Então Sulamita fala que assim, independente de qualquer coisa, vocês podem até estar no palácio, até podem ser princesa, porém, bela sou eu. Então, olha só, vou te dar uma palavra para você. Independente daquelas mulheres que estão na rua, para vocês que são casadas, preste atenção numa coisa, mas vocês vão tirar onda com elas. Sabe por quê? Porque você vai falar que assim, elas podem até estar bela, pode até estar malhada, pode estar até turbinada, pode estar até com barriga de tanquinho, porém, eu sou casada. Você vai tirar essa onda com elas. Você está entendendo? Elas podem até achar que tá, ela pode até achar tudo, mas no final quem é quem? É você. E aí ela fala que assim, é eu que sou bela. Então fala assim para você, eu que sou bela. Você está entendendo? Então vamos parar. Às vezes o relacionamento ele tem uma tendência a ir em declínio, porque olha só, vocês não conseguem acreditar em vocês. Se vocês não conseguem acreditar em vocês, quem é que vai acreditar? Se você acreditar que você é, e olha só, isso aqui não é uma utopia, não é conto da carochinha não, isso aqui é fato real. Provérbios capítulo 23, versículo de número 7 vai dizer o seguinte: assim como você se imagina na tua alma, assim você é. Então se você, Sulamita falava que assim, eu não estou bela, eu sou bela. Eu não estou mulher de Salomão, eu sou mulher de Salomão. Qual foi o resultado? Um livro fazendo a sua declaração para o marido e o marido para com ela. Aí o texto vai continuar dizendo assim, capítulo de número 2, versículo de número 1. Eu sou a flor de Saron. Algumas versões vai dizer, eu sou a rosa de Saron, o lírios do vale. Essa parte aqui é que eu acho lindo também. Porque veja só, quando ela fala, eu sou a rosa de Saron, eu sou a flor de Saron, ela está dizendo o seguinte, olha, eu não sou rosa. Aí ela fala que assim, eu sou lírio do vale, eu não sou rosa. Quando o texto fala que ela é rosa de Saron, não está dizendo que ela era uma rosa. Mas quando se fala de perfeição de flor, você lembra de quê? Quando você lembra de perfeição de flor, lembra de quê? Rosa. A rosa é o símbolo da perfeição
de uma flor. Aí ela fala assim, eu sou a rosa de Saron. Por quê? Porque ela sabia que naquele momento ela estava bem próximo do vale de Saron. Agora pega uma dica aqui para você. Isaías, se eu não me engano, capítulo de número 33, versículo de número 5, vai falar de uma flor. E vai falar que essa flor que dava em Saron, eu não sei se é essa versão de Sião, não é isso aí não. Até o final, se eu lembrar aqui o texto, é que eu não anotei. Mas Isaías vai dizer que essa rosa de Saron se chamava flor de açafrão. E aí eu falei assim, flor de açafrão? E aí eu fui começar a ver as fotos das flores de açafrão. Que coisa linda. Lilás, tom rosa, parecendo um lírio, um pouco com um copo de leite. Que coisa linda. E aí eu comecei a olhar e eu falei assim, meu Deus, ela é bela, tem um excelente aroma, e embaixo da terra ela tem uma batata, que é onde se faz o próprio açafrão. Quando se seca, se tritura, sai aquele pó E eu falei assim, poxa, ela fala agora que ela é como a rosa de Saron, o lírios. Ou seja, podem olhar para mim, ou seja, em cima da terra, e você vai ver-me bela. Porém, melhor do que me ver por cima, bela, o mais importante é o que está embaixo. E aí, às vezes, a gente está muito preocupado como as pessoas estão nos vendo. Mas o valor do açafrão não é a flor, é o que está embaixo, é a batata, é o que ninguém vê. Então, preste atenção. As pessoas na rua, elas não te conhecem. Elas não sabem como você é. Elas só têm uma visão simples e, por algum momento, até mesmo equivocada de quem você é. Mas embaixo da terra estava a batata do açafrão. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que dentro de casa quem te conhece é o teu marido. Dentro de casa quem te conhece é a tua esposa. As pessoas lá fora te conhecem só de ouvir falar. Mas dentro de casa é onde as pessoas te conhecem de te ver face a face. Sabe aonde as coisas tão simples da vida que te proporcionam alegria. Não são coisas formidáveis e exuberantes. Vou te dar um exemplo para mim então. Uma coisa que eu sou apaixonado em casa. As pessoas da rua não sabem. Mas uma das coisas que eu mais gosto em casa, e talvez, e com certeza, as pessoas da rua vão me chamar de maluco. Mas café com leite para mim combina com tudo. Café com leite comigo combina com coxinha, combina com pizza, combina com x-tudo. Café com leite para mim combina com tudo. Esse negócio de café de Coca-Cola, para mim, olha, é bobagem. É o que está em cima, o que está embaixo é o que vai me trazer alegria, é isso daí. Então veja só, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, é que as pessoas na rua, elas acham que te conhecem, mas quem te conhece é quem está dentro de casa. Então preste atenção, valoriza quem está dentro da tua casa, e não um tapinha nas costas que você ganha na rua, porque na rua as pessoas só te conhecem e te vê de sapato alto, na rua as pessoas só te conhecem e te vê com dinheiro na carteira, na rua as pessoas só te conhecem se você está sorrindo, mas dentro de casa, você sorrindo ou você é alegre, você é importante. Sabe por quê? Porque as pessoas te conhecem. Você pode estar duro, você pode estar com dinheiro, você pode estar comprando a prestação, ou você pode estar pagando à vista, mas é dentro de casa que as pessoas te conhecem. Essa é a diferença. Mas aí o texto vai continuar dizendo, deixa eu acelerar. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. E olha que ele trata agora a sua amada não apenas de mulher, porque esposa, volto a dizer, Salomão tinha 700, com mais 300 concubinas. Mas aí ele olha para aquela que é especial e fala o quê? Você não é só mulher, você não é só concubina, você é minha amiga, você é aquela que está aqui do meu lado.
Você é aquela que eu tenho liberdade de compartilhar as minhas fraquezas. Você é aquela que eu tenho prazer de compartilhar as minhas necessidades, os meus medos, os meus fracassos. Eu tenho prazer de compartilhar, porque você é amiga. Então, mulher, preste atenção. Seja amiga do seu marido. Para com esse negócio de ficar cobrando o tempo todo. Para de ficar sufocando o tempo todo. Tenha um ouvido para ouvir. Seja mais compreensiva. Veja o quanto ele é fraco, o quanto ele é frágil, o quanto ele é limitado, e esteja do lado para poder apoiar. Não deixa que o apoio para o seu marido venha de alguém de fora, mas que venha de você. Se ele precisar de amigo, fala que assim, eu. Porque é isso que está dizendo. Entre os espinhos, ou seja, entre as dificuldades, tal é você. Você que é aí, minha amiga. Continua. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a tua sombra, de debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. O 4 vai dizer, levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte está sobre mim. Deixa eu parar aqui. O estandarte, ele representa o quê? Para que serve o estandarte? O estandarte hoje, ele serve para representar uma nação, uma autoridade, ele serve para representar alguém. Então, na época medievais, você sabia que o estandarte, ou seja, podemos dizer assim, a flâmula, ela representava alguém, um povo, uma nação. Então, quando ia sair uma guerra, sempre ia um soldado com um estandarte na mão. E quando aquele que ia guerrear, ou quando a pessoa estava na beira do caminho, quando passava e via alguém com o estandarte, logo falava, está vindo fulano de tal, estou vendo o estandarte dele passar. Para quem já foi da marinha, vai entender que todo navio, ele tem várias flâmulas. E dentre essas flâmulas tem uma, sempre vai ter uma, que vai identificar a patente da pessoa que governa aquela embarcação. Seja um almirante de mar e guerra, um almirante de fragata, um almirante de corveta, mas vai estar identificado ali. E para a aeronáutica também não é diferente, assim como para o exército também não é diferente. Mas aí, para os soldados que queriam, podemos usar a linguagem assim, escamar no trabalho, quando ele passava na sala de estado, que ele olhava para o mastro principal e ele via que a flâmula do comandante não estava hasteado, ele sabia que o camarada tinha ido embora. E aí todo mundo literalmente afrouxava os botões e enrolava. Quem já foi militar sabe que era assim, porque aquela flâmula que estava lá em cima era o estandarte. Ele sinalizava se estava ou se não estava. Então veja que agora a Sulamita vai falar que assim, olha, Salomão ele me leva à sala do banquete. E ali na sala do banquete, imagina então, um palácio, aquela mesa monstruosa, várias pessoas assentadas, e Sulamita está assentado naquela mesa. Aí fala assim, e o seu estandarte está em mim, ou seja, está sobre mim. E aí se todo mundo olhasse, perguntava que assim, qual era o estandarte de Salomão sobre? Não era aquela bandeira, mas ela faz uma declaração. O estandarte era o amor. Então, quando a Sulamita passava na rua, e todo mundo, desculpe o termo da palavra, mas quando passava na rua e via aquela mulher escura passando na rua, todo mundo falava, mulher de Salomão. Porque falava assim, ó, o estandarte está sobre mim. Eu sou identificada pelo estandarte do meu amado. Qual era o estandarte do amado a qual ela se referia? Era o amor. Então, peraí. As mulheres na rua, quando olham para o teu marido, ela consegue ver o seu estandarte nele? Porque essa é a declaração que está aqui. Os homens na rua, quando olha para tua esposa, consegue ver o seu estandarte sobre ela? Porque quando eu me lembro que quando eu era criança, e quando eu ia para a rua, e alguém fazia, uma pessoa mais velha ia mexer comigo,
E aí alguém falava assim, ó, não mexe com o Alexandre não, ele é filho do seu Bem-vindo. Aí o pessoal falava assim, aquele homem chato, que passa de cara fechada na rua, e aí o pessoal me deixava passar, e às vezes eu até aprontava por saber de quem eu era filho. Meu pai não era matador, não era bandido, não era nada, mas era um camarada que não falava com ninguém na rua. Mas quando você podia sentar e ter o privilégio de conversar com ele, eu falava assim, meu Deus, como o camarada é bobo, não é à toa que o nome dele era Bem-vindo. Bem-vindo não era apelido não, Bem-vindo era nome mesmo, de batismo, de registro. Então estava lá, Bem-vindo. Então o pessoal, quando olhava para o meu pai a primeira vez, falava assim, de Bem-vindo só o nome. Mas quando você tinha o privilégio de sentar e conversar, tu falava que assim, realmente é Bem-vindo o homem mesmo. Era o estandarte. Então veja, o estandarte identifica. O seu estandarte identifica o seu marido ou a sua esposa? Porque eu tenho falado isso para algumas pessoas. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas e eu falei que assim, as pessoas quando te olham na rua, na sua postura, te vê você como um homem casado? E aí esse amigo virou e falou assim, não. Eu falei, porque já não tem mais estandarte sobre a sua cabeça. Eu acho que hoje isso está faltando, por isso que está tendo problema hoje. Quando eu falo de relacionamento aqui, eu abro um parênteses, entre marido e mulher, e entre noivo, entre esposa, entre namorado, e entre pais e filhos. As pessoas lá fora conseguem ver um estandarte sobre a sua cabeça? Porque se a pessoa não consegue ver, se as pessoas lá na rua não conseguem ver o teu filho e identificar o teu filho como seu filho, é porque esse estandarte está meio comprometido. Se as pessoas lá fora não te vê como um homem casado, é porque o estandarte está comprometido. Se as pessoas lá fora não te conseguem ver você como uma pessoa que tem um compromisso, é comprometido com alguém, é porque esse estandarte está comprometido. Com o Sulamita não tinha esse problema. Ela fala, olha, eu estou na sala do banquete, tem 1 milhão de homens sentados, 1 milhão de soldados, 1 milhão de chefes sentados, mas sobre mim, todo mundo sabe que repousa o estandarte do meu amor. Está vendo a diferença? Entre 700 esposas e 300 concubinas, ela fala, pode até ter 700 esposas, mas no final o estandarte está sobre mim. Está vendo a confiança que essa mulher tinha? Ela fala, olha, eu não quero saber, sou preta, meti a mão no arado, mas no final, quando olharem para mim na rua, mesmo com calo na mão de trabalhar, sou eu que sou o colírio dos olhos dele, porque é sobre mim que repousa o estandarte dele. Você está entendendo? É isso que está faltando no nosso relacionamento. Essa é a identidade. E aí eu vou acelerar, senão eu não consigo chegar onde eu queria para poder pregar. Corri. Eu não queria falar nada disso, mas eu acabei falando. Vamos lá, versículo de número 9 então. Deixa eu dar um salto, por favor. Versículo de número 9, porque eu tinha dito para mim que eu só ia falar o versículo de número 10. O versículo de número 9 diz assim, o meu amado é semelhante ao gâmago e ao filho do corço. Eis que está detrás da vossa parede, olhando pela janela, reluzindo pelas grades. E o versículo de número 10 vai dizer assim, o meu amado fala e me diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. E o versículo 11, pois eis que passou o inverno, e a chuva cessou e se foi. Senhor, em nome de Jesus, nós somos agradecidos pela Tua palavra, e somos apaixonados por ela, e ela por si só já nos abençoa. Então, nos dê a Tua liberdade, a liberdade do Teu Espírito, e que Ele possa falar de uma maneira tão clara e tão linda aos nossos corações. Amém. Deixa eu começar a pregar então. Então, o versículo de número 11 vai falar assim. Depois de toda essa declaração,
O versículo 11 vai falar assim, vocês estão rindo de mim por quê? Vocês estão rindo para mim? Vocês estão rindo de mim? O versículo de número 11 vai dizer assim, porque eis que passou o inverno e a chuva cessou. De toda maravilha, de toda coisa bela que é relatado em Cantares, chega um momento que Salomão ele fala que assim, olha, ele fala para sua amada, amada, o inverno passou. O inverno passou. E é isso que eu quero falar. No nosso relacionamento, ele tem estações. E uma dessas estações é o inverno. E o inverno a gente entende que é uma estação de dificuldade. A Bíblia ela vai relatar em tantos versículos falando sobre o inverno. Se você pudesse pegar a tua Bíblia, se você fosse pesquisar a tua Bíblia, você fosse dar uma olhada, você ia ver que o Senhor ele já fala em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 20, ele fala sobre o inverno. Assim como ele vai falar em Marcos capítulo de número 13, versículo de número 18. Mas veja só, eu vou falar um texto que você conhece. O apóstolo Paulo ele vai falar assim, em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 21, Paulo ele vai falar, ele manda uma carta para Timóteo, e aí ele fala assim para Timóteo, Timóteo, procura vir antes do inverno, Eúbulo, e Pudente, e Lino, e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. Ele está dizendo assim, ó, está todo mundo aqui reunido, está todo mundo aqui te esperando, porém, tente vir logo, antes do inverno, porque Timóteo, se você não vir logo, quando o inverno chegar, a neve cair, você vai ter dificuldade. Então nós estamos aqui reunidos e estamos te esperando. Então procura vir. A Bíblia vai falar que o inverno, ele aponta para a dificuldade. Paulo fala aqui, Timóteo, se você não se apressar, se você não vir logo, vai ter dificuldade. E aí, Cantares, Salomão, ele fala assim, olha, minha amada, o inverno passou. O período de dificuldade, ele foi embora. Não tem mais. Eu sei que, às vezes, algumas famílias passam hoje por um momento de inverno, um momento de dificuldade. E aí, as dificuldades, elas podem ser muitas, eu não sei, mas você sabe. A questão é, a minha pergunta é, qual é hoje o inverno na sua família hoje? O que está causando dificuldade? Que você precisa de fato ouvir aquela palavra de Cantares 2:11. Fala, olha, o inverno passou. Talvez hoje o que você precisa ouvir é isso na sua família. Olha, talvez a sua oração é essa, Senhor, eu preciso que o inverno na minha família passe logo. Porque parece que o clima não está legal. Parece que há uma distância, há um frio, há um esfriamento no relacionamento. O relacionamento entre marido e mulher parece que esfriou. Já não é como era antes. Porque o texto ele vai falando numa forma de poesia, e ele, Sulamita, ele fala que assim, olha, das árvores do bosque, o meu amado é como a macieira. Tenho prazer até em sentar sob a sua sombra. Veja que ele faz ela faz duas comparações lindas, porém agora ela não está no inverno. Ela fala assim, olha, tem fruta, é a mais doce, eu tenho sombra, e todos sabem que no inverno o natural para muitas plantas é perderem as suas folhas. E agora imagine, então antes o texto não podia ser inverno, porque Sulamita fala que sobre a macieira tinha maçã, então não podia ser inverno. Mas olha, veja, aquele período passou. E aí fala assim, olha, depois do período bom de ter sombra, se tinha sombra é porque tinha sol. Então veja, depois de passar por um clima caloroso, um clima aconchegante, um clima quente na família, o inverno veio. E se o coração de Sulamita estava triste, Salomão fala para ela que assim, minha amada, minha amiga, não fica triste, porque o inverno passou. O que eu tenho para falar para você hoje? É que o inverno na sua casa vai passar.
Esse clima frio na tua casa vai passar. Esse distanciamento de relacionamento na sua família vai acabar, em nome de Jesus. Se você fala que assim, que hoje parece que na minha casa há um inverno, porque parece que fica distante um do outro, e é assim, um chega, o outro toca, não me toca, porque você está gelado, está frio, vai se esquentar primeiro, depois, é mais ou menos assim. Então veja que há um distanciamento. E se você fosse olhar na questão da química, você ia poder ver, e você é tão inteligente mais do que eu, e você sabe que quando há o calor, a tendência é o quê? As moléculas, elas ficam felizes e elas começam a se separar, dissipar, de tamanha alegria por causa do calor. A prova mais fácil de você ver isso é você botar uma água para ferver e você ficar olhando. Tu vê um monte de bolinhas junto, um monte de bolinha separada e pulando. Mas quando você põe uma pedra de gelo e você joga na água, cadê aquelas bolinhas que estavam ali? Mas na química tudo é água, seja agora em forma de água líquida, seja sólida, mas é água. Mas aquelas moléculas que estavam pulando no calor, você consegue ver agora? Não consegue ver mais. Então veja que o frio ele bate, o inverno ele chega para todo mundo. E hoje a palavra de Deus para você é: o inverno na tua casa vai passar. A prova é que vai passar, e o que eu acho mais interessante é que você precisa estar preparado. O que você está fazendo em Deus para estar preparado para quando o inverno chegar? A palavra é: o inverno na tua casa vai passar. Amém? O inverno vai passar. Mas a minha pergunta para você hoje é: e enquanto o inverno ainda perdurar, como é que fica? Você vai permitir essa dificuldade? Deixa eu ler para você um texto, versículo de número 5 ainda do capítulo 2. Sulamita, ela fala assim, olha: sustentai-me com passas e confortai-me com maçãs, porque desfaleço o meu amor. Veja que agora ela fala assim, desfalece. Ou seja, há um momento agora de dificuldade. Ela fala, olha, eu desfaleço. Mas antes, eu sei que eu desfaleço, eu sei que há um problema, eu sei que há uma dificuldade, mas olha, sustenta-me com passas. Por que Sulamita fala, sustenta-me com passas? Porque ela está falando que no inverno, você não consegue achar. No inverno você não acha isso. Mas a passa, você é mais inteligente do que eu e você sabe que a passa é a uva. Porém, ela tem a maior fonte de caloria, de energia. Se você quer malhar e você não quer comer doce, come passas. Tu vai substituir com louvor o doce e você vai fazer sua refeição, você vai ter doce e você vai manter uma dieta saudável. Simples assim, pela paz. Então veja só, tá frio, tá neve, e como eu vou conseguir comida? Mas aí ela fala assim, mas o meu amado está preparado. O inverno pode durar, o inverno pode se estender, mas eu não vou sentir fome, porque ele vai me dar passas, vai ter força, vai ter calor, vai ter fonte de energia, açúcar. A passa ela proporciona isso. Aí depois ele fala assim, mas ainda assim, ainda num clima frio, o que representa o amor? Qual é a fruta que a gente diz que representa o amor? Oi? A fruta? Maçã. E aí ela fala agora o seguinte, olha, mas você me sustenta. Ela está falando de sustento mesmo. Então você me sustenta com passas. Mas o conforto é a maçã. Então, olha, no inverno não pode faltar na tua família, na tua casa,
não pode faltar o sustento e não pode faltar o conforto. Talvez a tua casa hoje pode estar com problema, porque pode estar faltando uma dessas duas coisas. Pode estar faltando o sustento e pode estar faltando o conforto. E se falta conforto, falta prazer de estar lá dentro. Talvez o filho não quer ficar mais tanto tempo em casa porque falta conforto. Talvez a esposa já não tem mais prazer de ficar em casa porque falta conforto. Talvez o marido não tem prazer de voltar do trabalho porque falta conforto. Então, dentro de uma casa, duas coisas é regra e precisa, e não pode faltar. Não pode faltar sustento e não pode faltar conforto. Então, se você infelizmente permitir faltar na tua casa sustento e faltar conforto, o inimigo ele usa isso como uma porta de entrada para trazer dificuldade. Então preste atenção, ainda que o inverno ainda se estendendo sobre a sua casa, nunca deixe faltar sustento e faltar conforto. Isso é regra. O Sulamita fala, olha, eu sei que a gente está no inverno. Aí ela fala, então sustenta-me com passas e conforta-me com maçãs, porque desfaleço. Eu desfaleço. Aí ele vira no final do versículo de número 11, ele fala o que para ela? Versículo 11. Porque eis que passou o inverno e a chuva. Então veja que não era um inverno tão simplesinho, porque ele ainda vai falar que ainda tinha uma chuva ainda, e ela cessou. É isso que o Senhor quer fazer na tua casa hoje, é isso que o Senhor quer fazer no seu relacionamento, seja entre marido e mulher, seja entre pais e filhos. O inverno vai embora. A palavra de Deus para você hoje é: o inverno cessou. O inverno vai passar. Eclesiastes fala isso. Por que, pastor, o senhor vai dizer e vai afirmar que o inverno ele vai passar na minha casa? Porque Eclesiastes ele fala o quê? Que há tempo para todas as coisas, e o tempo do inverno ir embora, ele tem que chegar. Sabe por quê? Porque depois do inverno vem a primavera. E a primavera, quando uma pessoa faz aniversário, principalmente mulher, a gente diz que ela completou mais uma primavera. Então é mais uma coisa boa que aconteceu. Então veja só, depois do inverno vem a primavera, vem coisa boa de Deus para a tua família. Não tem para onde correr. Vai passar. Então não fica triste não. Eu sei que tem hora que você quer pegar alguém pelo pescoço, mas não faz isso não. Fica tranquilo, porque vai passar. Parece que o vento, a tempestade está meio esquisito na tua casa, mas o que diz a palavra ali em relação à chuva? A chuva cessou. Fica tranquilo, não se desespera, vai passar. A palavra de Deus para você hoje, para a sua família é: o inverno vai passar. Fica tranquilo. Você pode estar achando que vai estar te faltando um monte de coisa, mas guarde e tenha isso como certeza no teu coração. Você pode até estar passando por um inverno na tua família, mas quem sustenta a tua família é o Senhor. Quem vai proporcionar o amor na tua família é o Senhor. O Senhor é que proporciona sustento e é Ele que traz conforto. Então, se você já tem Jesus no teu coração, fica tranquilo, porque Ele está presente na tua casa. Amém, queridos? Se coloca de pé, em nome do Senhor Jesus. É exatamente o que o Senhor faz. O inverno passa e Ele traz o sustento. Eu quero que você coloque a mão no teu coração e nós vamos orar juntos nesse momento. A primavera ela vai chegar na minha e na sua vida. Então nós vamos orar nesse momento junto,
Principalmente nesse momento nós vamos orar em relação ao relacionamento. Se você fala para mim assim, pastor, mas eu não sou casado, não tem problema. Você vai orar em relação ao ambiente da tua casa, ao relacionamento teu com os seus pais, ao relacionamento com os seus irmãos, ao relacionamento com o seu filho, mas o Senhor, Ele vai mudar. Então vamos orar juntos assim. Orem comigo. Senhor Jesus, eu entro na tua presença nesse momento e eu apresento a minha família ao Senhor. Nós enfrentamos dificuldade, os nossos relacionamentos passam por problemas, parece que é uma confusão dentro de casa, mas eu confio no Senhor nesse momento. As brigas, elas podem ser constantes, a falta de entendimento parece que cresce, mas eu sei, Senhor, que o Senhor está no controle. Eu sei, Senhor Jesus, que temos sido impacientes, temos sido intolerantes um com o outro, e parece que não temos mais cultivado o amor, parece que a amizade ela está se acabando, mas Senhor, eu sei que Tu és o Deus do impossível, e o Senhor pode restaurar todas as áreas quebradas na minha família. Eu te peço agora, Senhor Jesus, muda nesse exato momento o quadro do relacionamento dentro da minha casa. Eu te peço que nesse momento nunca falte o sustento e o conforto, porque eu sei que o Senhor tem a minha casa nas suas mãos. Ressuscita, Senhor, nos nossos corações a admiração que nós tínhamos no passado, a alegria que tinha dentro de casa. Restaura novamente, Senhor, que haja novamente alegria, que haja comunhão, que haja amizade, em nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a